abençoados com todas a sorte de bênção. Graça e paz, queridos, eleitos do Cristo ressuscitado. Tudo bem, meus irmãos? Hoje, um friozinho aqui onde moro, na localidade que eu moro, está um friozinho. Mas isso não impede de nós anunciarmos esta graça maravilhosa, ok? Gostaria de compartilhar um tema com vocês que está registrado no livro histórico de Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 17, ok? Antes de tudo, quero aí, desde já, apresentar aos irmãos, às irmãs, a todos que nos assistem. Quero apresentar dois canais. Quero te apresentar este canal que vocês agora acabam de ver, que é Edileuza Maria Bertioga. E o segundo canal que eu quero vos apresentar é Vivendo em Graça Bertioga. Ok, queridos? Desde já, você que não é inscrito neste canal, um desses dois canais, se inscreva. E você que já foi inscrito no canal Vivendo em Graça, se inscreva no canal Edileuza Maria Bertioga, ok? E você que já é inscrito no canal Edileuza Maria Bertioga, eu peço para você se inscrever lá no canal Vivendo em Graça Bertioga. Vamos para a mensagem, queridos? Quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Cláudio. Quero desde já também, que eu não posso esquecer, mandar um forte abraço aí para todos os irmãos aí que já estão inscritos no canal, ok? Nosso irmão Alberto Lírio, né? Nosso irmão do canal, vários canais aí que se nós ficar falando aqui, ok? Vamos acabar esquecendo de alguns e acabamos até cometendo vamos dizer, este erro, né? Mas um abraço aí para todos os irmãos aí que já são inscritos, ok? E um forte abraço a todos com todo carinho, com todo amor, ok, queridos? Peço para você que está assistindo esse vídeo, assista do começo, do meio até o final, tem coisas boas para nós. Estive pregando, estive anunciando, né? Estive aí anunciando aí um tema que é muito importante, falando a respeito da Santa Ceia, né? O tema é: os evangélicos não querem aceitar o que está escrito. Aí cito ali em 1 Coríntios, né? Capítulo 11, e a partir do versículo 17, ali vou citando alguns versículos. Então este foi um tema após esse vídeo, antes desse vídeo que eu estou gravando agora, e é muito importante aquele tema. São versículos que os evangélicos não querem aceitar. Este foi o tema da mensagem. E agora o tema da mensagem é: Jesus não participou de Santa Ceia. Este é o subordinado tema para esta mensagem que vou anunciar a vocês aí, ok? Então, estive gravando esse tema antes e agora vamos gravar este outro tema. Jesus não participou de Santa Ceia. Este será o tema desta noite, ok? Meus irmãos, nós vemos que os evangélicos fazem uma salada, mas fazem uma salada imensa, né? A respeito deste assunto. Eles lêem lá em Mateus 26, que fala a respeito quando Jesus, ele ordena os seus discípulos irem em tal lugar para preparar, né, ali a Páscoa. Eles misturam esse texto como se fosse Santa Ceia, e não tem nada a ver, nada,
e fazem essa salada toda aí, ok? Que todo mundo já sabe. Vamos lá para o tema? O tema é: Jesus não comeu a Santa Ceia. Este é o subordinado tema para esta mensagem. Queridos, vamos ler aqui. Livro histórico de Mateus, capítulo 26, no versículo 17. Vamos ler o versículo 17, vamos ler o versículo 18 e 19, ok? Vamos lá. Diz assim: Ora, no primeiro dia dos pães ázimos, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Santa Ceia? É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Irmãos evangélicos, ou irmãos, para comeres a Páscoa, não é para comer a Santa Ceia. Esse negócio de Santa Ceia, eu já vou logo começar iniciando esse vídeo dizer que não tem nada a ver, ok? Isso aí foi inventado pelo homem, esse negócio de Santa Ceia, ok? Isso aí foi inventado pelo homem, nem na Bíblia nós encontramos. Lá no outro vídeo eu disse que por esses tempos aí que estão começando a colocar Santa Ceia no título, na epígrafe, só que isso aí é o homem. Mas se você for ver, você vê que não existe essa palavra Santa Ceia, ok? Vamos lá, vamos continuar a leitura. Ou seja, versículo 18 agora, do capítulo 26, do livro histórico de Mateus. Versículo 18, diz assim: respondeu ele: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Versículo 19, para finalizar. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. Não é prepararam a Santa Ceia, não. Evangélico, você irmão, irmã, evangélicos, não é Santa Ceia que Jesus está tomando aqui, ok? O tema desta mensagem é: Jesus não comeu a Santa Ceia. Não, amado. Foi a Santa Ceia como os evangélicos dizem hoje, como os evangélicos fazem hoje nas chamadas igrejas, né? Nas chamadas igrejas, porque a igreja não é parede, a igreja é pessoas, ok? Você, eu, nós somos a igreja, ok, querido? Então este é o tema para esta mensagem: Jesus não comeu a Santa Ceia, mas ele comeu a Páscoa. E tem muitos que fazem essa salada. Então nós vemos aqui no texto que no primeiro dia dos pães ázimos vieram os discípulos a Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Ou para comer a Páscoa. Os discípulos se aproximou a Jesus e perguntou para ele. Jesus vai e responde: olha, ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, e a tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Jesus estava ali dando uma ordenância aos seus discípulos, aos 12 discípulos, ok? Para que eles fossem a uma cidade, lá ia ter um certo homem, e eles iam chegar e falar: o mestre deseja comer Páscoa tal, e já tinha tudo preparado ali, né? E se você continuar a história, você vai ver, né, que Jesus, com seus discípulos, eles não tomaram a Santa Ceia. Não. Esquece. Não, nesse texto, não.
E não existe nenhum texto que Jesus está tomando a Santa Ceia. Não, nem os seus discípulos, queridos. Eu sinto muito, eu tenho que dizer essa verdade para você, ok? Eu quero te dizer uma coisa, irmãos, com a ajuda do Espírito Santo, para que nós venhamos crescer nesse entendimento. E gostaria até de fazer uma pergunta e deixar aí, ok? Esta pergunta para que alguns irmãos respondam aí. Nós vemos que há uma diferença entre... A pergunta é: qual é a diferença entre o jantar e a ceia? Há uma diferença, ok? A pergunta é: qual a diferença do jantar para a ceia? Há uma diferença, ok? No final do vídeo eu vou estar falando a respeito dessa diferença, ok? Mas vamos lá, vamos continuar falando a respeito da Páscoa. Jesus de Nazaré, ele não comeu a Santa Ceia, como os evangélicos comem. Jesus comeu a Santa Ceia lá com os seus discípulos. Eu já ouvi muito isso, queridos. Para você ver que eles fazem uma grande salada. Fazem salada. Porque o texto bíblico diz que Jesus, ele almejou comer com seus discípulos a Páscoa. Esta seria a sua última celebração junto com os seus discípulos. Ok? Essa seria a sua... ele desejou, a história nos diz que ele desejou comer essa última... fazer essa celebração com os seus discípulos. Ele desejou, queridos. É por isso que o texto diz, no versículo 17, ok? Os discípulos perguntaram: onde queres? Onde queres? Ele queria, ele desejou. Onde queres que façamos os preparativos para comerem a Páscoa? Eles fizeram essa pergunta para Jesus. Então Jesus, ele responde: ide ao homem, diz ele, o mestre diz, o tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E o 19 diz: e os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e lhe prepararam a Páscoa. Ok? Meus irmãos, essa Páscoa aqui, é interessante que ela era feita tardinha. Nós vamos ver isso biblicamente. Os judeus, eles faziam essa Páscoa à tardinha, logo para o final da noite. Eles começavam a preparar, os preparativos ali para fazer essa festa ordenada pelo Senhor. Nós vemos que o que é a Páscoa? O que é a Páscoa que os judeus comemoravam? Nós vemos que é chamado, tem aí por nome Pessac, né? Pessac é a Páscoa, que significa passagem. Foi aonde Deus, iria tirar o povo, como tirou o povo de Israel das garras de Faraó, e libertou. Então houve aí essa ordenância de Deus de fazer o Pessac, que o Pessac é a Páscoa. Páscoa significa passagem, ok? Pessac, Páscoa, que significa passagem, ok? Deu para entender aí, querido? Então foi a libertação do povo de Israel das mãos de Faraó, ok? Então Deus ordenou a Moisés para que eles fizessem a Páscoa, Pessac, ok? Deus deu essa ordenança a Moisés, segundo a história bíblica nos mostra isso, certo, queridos? E eu acho tão interessante, queridos, que, como eu falei no começo, os evangélicos, eles fazem essa salada. Eles lerem esse texto e pensam que Jesus, com os seus discípulos, ele está participando da Santa Ceia. Não tem nada a ver, ok? A
bem verdade que no outro vídeo, com o subordinado tema que eu preguei antes desse, que o tema é versículos que os evangélicos não querem aceitar. Então nós vemos que nesta passagem ali da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 17 em diante, Paulo ali está exortando a igreja, como eu falei, e os coríntios, eles se inspiraram na Páscoa para fazer essa tal dita Santa Ceia, que fazem hoje nas igrejas evangélicas, e não tem nada a ver, irmãos, nada a ver. Você vê no capítulo 11 de 1 Coríntios, verso 20, que o próprio apóstolo Paulo exortando diz que não era para comer a ceia do Senhor, e eles comiam de qualquer forma, de qualquer maneira, e nem era para comer, o apóstolo Paulo disse. Mas vamos lá. Então, os coríntios faziam, era uma inspiração da Páscoa, só que também, só por Deus, vê lá o outro vídeo lá, ok? Que ali tem coisas boas, informações boas. Então vamos lá, a Páscoa, é interessante, irmãos, quando nós falamos da Páscoa, nós vemos que só os judeus participavam dessa Páscoa. Não entendi, irmão Cláudio, vou repetir, só os judeus participavam dessa Páscoa. A Páscoa não era nem para os gentios. Vamos ver, isso está registrado no livro de Êxodo, no capítulo 12, verso 43, para você ver o que eu estou falando, está na Bíblia, ok? Vamos lá, diz assim, disse mais, vou repetir, Êxodo, capítulo 12, verso 43, diz assim, disse mais o Senhor a Moisés. Quem foi que disse? O Senhor. Ele disse para quem? Para Moisés. Disse o Senhor a Moisés e Arão, esta é a minha ordenância da Santa Ceia? Não, da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Olha aí. Nós vemos aqui o primeiro fato aqui, que a Páscoa não era para qualquer pessoa. Pessac não era para qualquer pessoa. Não, essa Páscoa judaica era só para os judeus. Os gentios que eram escravos, que queriam participar, aqueles gentios que eram comprados, né? Ou os gentios que iam ali para Jerusalém, tal, e quisessem participar dessa Páscoa, eles tinham como obrigação de circuncidar. Tem pastores aí que não sabem nem o que é circuncisão. Opa! É verdade, querido. É verdade, tem gente aí que está na igreja 20 anos, 30 anos, evangélicos, e não sabe o que é a circuncisão. Pois bem, a circuncisão era cortar a ponta do prepúcio, do pênis, da pontinha ali, que era um ato era uma aliança que foi dada a Abraão e foi passando para todos os judeus. Então isso era um ato, era uma aliança, era um pacto, né? Então isto era a circuncisão. Eles cortavam, né, todos os judeus ao 8º dia. Jesus também passou por esta circuncisão, por ele ser judeu, ok? É interessante que os crentes fazem essa salada, temos que tomar a Santa Ceia, mas aí não quer cortar, né? Isso era feito só para os machos, né? Só os machos. Então ninguém quer fazer essa circuncisão, mas quer tomar a dita Santa Ceia, lendo o texto, vendo que é Páscoa, e fala que Jesus tomou a Santa Ceia, sendo que ele era o Cordeiro Pascal. Ele foi o Cordeiro Pascal, ou Pascal, né? Vamos lá, então nós vemos que a Páscoa, Pessac, né? Não era para todos, era somente para os judeus, era uma ordenança para os judeus. Vamos dar continuidade aqui. E nós vemos que para eles quererem participar ou, né, fazer parte dessa Páscoa, eles tinham que circuncidar, isto os gentios, certo? Também era uma ordenança para os judeus também faziam esse ato, ok? É interessante, queridos, que essa Páscoa, para comer a Páscoa havia muitas exigências. Ou seja, para participar dessa Páscoa, havia muitas exigências. Primeiro que os gentios nem podiam, né? Os gentios nem podiam. E para comer a Páscoa havia algumas exigências, né? Por exemplo, é interessante que os evangélicos fazem essa salada, mas não querem aí pegar um cordeiro, né?
porque para fazer a Páscoa tinha que ter o cordeiro. Ele não, eles vai lá e pegam um pedacinho de pão. Antes da Páscoa havia essas exigências, tinha que ter o cordeiro. Essa era uma das exigências, porque havia várias exigências, irmãos. Primeiro, tinha que ser um cordeiro, certo? Segundo ponto, além de ser um cordeiro, esse cordeiro ele tinha que ser sem mancha. Cláudio, e se não tivesse o cordeiro, poderia ter outra coisa para participar dessa Páscoa? Sim, um cabrito. Um cabrito para participar dessa Páscoa, ou um cordeiro ou um cabrito. Que idade? De 1 ano. Sem mancha. Essa era uma das exigências para a celebração dessa Páscoa. Ok? Vamos lá, vamos adiantar aqui e nós vamos ler isso. Nós vamos ler. Quer dizer, o cordeiro sem defeito, o cordeiro sem mancha, poderia ser também um cabrito, tinha que ter 1 ano, E é interessante que tinha que ser macho. Tanto o cordeiro como o cabrito. Tinha que ser macho, sem defeito, ok? Para fazer a celebração. Então havia essas exigências. Isso a igreja evangélica, os evangélicos não faz, Não leva cordeiro lá na igreja, não leva lá o cabrito, Porque eles misturam, fala que a Páscoa era a Santa Ceia, a Santa Ceia é a mesma coisa da Páscoa, eles fazem essa salada toda e não sabem separar. Páscoa era para os judeus, não tem nada a ver com os gentios. Vamos lá, vamos ler aqui, para nós entender um pouco melhor, rapidamente, não quero ser muito longo nesse vídeo, o outro ficou um pouquinho grande. Então vamos lá, no versículo, Êxodo capítulo 12, verso 5, olha o que diz. Êxodo 12, 5, diz assim: o cordeiro ou o cabrito, tá vendo? Era o cordeiro ou o cabrito. O cordeiro ou o cabrito será sem defeito, macho, de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Então havia essa exigência para participar da Páscoa. Havia esses rituais, havia essa exigência, do cabrito sem defeito, do cordeiro sem defeito. Ok? Tudo isso apontava para Cristo. Certo, irmãos? Tudo isso aí apontava para Cristo. Vamos lá. Para comer a Páscoa, havia também, como eu disse, que para comer a Páscoa havia várias exigências. Eu estou falando só algumas aqui. Vamos ver outra aqui. É interessante, irmãos, no versículo, nós vamos ver outro versículo aqui interessante. E quando fosse comer, fosse fazer ali os preparativos, para comer aquele cordeiro, ele não podia ser cozido, ou cozinhado, Eles não podia ser cozinhado. Ele tinha que ser assado. Outra exigência. Para comer o cordeiro, para fazer ali os preparativos desse cordeiro, não podia quebrar nenhum osso do cordeiro. Sério, seríssimo. Não podia de maneira alguma, querido. Vamos ler o versículo 8. Êxodo 12, verso 8. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo com pães ázimos. E tinha essa exigência também. Além de comer assado, o cordeiro tinha que ser assado. E tinha ainda pães ázimos. E mais coisa. Quais coisas? Com ervas amargas a comerás. Êxodo 12, verso 8. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo com pães ázimos, com ervas amargas a comerão. Então nós vemos que naquela noite, nós vemos que esse ritual, essa ordenância, nós vemos aí essas exigências, havia tudo isso, tinha que ser cordeiro assado, com os pães ázimos, sem fermento,
ervas amargas. Então é isso, o ritual era esse, essa ordenança de Deus para com eles, para que eles pudessem participar, ok? E havia, claro, aqueles que não faziam conforme a ordenança do Senhor, havia ali uma punição, havia um castigo, havia ok? Agora, isso é interessante, que para comer a Páscoa havia essas exigências, né? Tinha que ser o cordeiro sem defeito, ou o cabrito sem defeito, tinha que ser macho, ok? Então havia essas exigências. Tinha que ser assado, não podia quebrar nenhum osso desse cordeiro, isso apontando para Cristo, nós sabemos, né? E nós vemos agora, no versículo 46, vamos ver mais uma curiosidade aí, mais uma exigência, né? Que diz assim, ó. Nós vemos aí que havia essa exigência. Quando eles se reuniam ali na casa, que eles faziam isso aí, na casa, quando eles iam sair, armava lá sua cabana e fazia, eles não podiam sair para fora, irmãos, para comer para fora. Havia essa exigência que tinha que comer dentro da casa, sem levar para fora. Vamos ler aí. Olha que interessante isso aqui. Versículo 46, Êxodo 12, 46. Para nós estar finalizando. Numa só casa se comerá o cordeiro. Olha aí, numa só casa comerá o cordeiro. Não levareis daquela carne fora da casa, nem lhe quebrarás ossos nenhum. Nós vemos aí essas exigências que havia para participar dessa Páscoa, para fazer essa Páscoa. Havia essas exigências. Então o cordeiro ali, quando era morto, não podia nem quebrar nem os ossos, né? Então, irmãos, você que está me ouvindo aí, evangélica, não mistura a passagem bíblica de que Jesus participou de uma certa Santa Ceia. Não, o tema é esse. Jesus não comeu Santa Ceia, como os evangélicos dizem. Não, irmãos. Jesus, ele participou da Páscoa. Páscoa. Não foi Santa Ceia. Não foi Santa Ceia. Não, queridos. Foi Páscoa. Li aqui, te mostrei na Bíblia que a Páscoa era para os judeus. Não era para os gentios, querido. Ok? Não era para os gentios. Os gentios nem podiam participar. Deu para entender, querido? A Santa Ceia, eu já deixei, tem um vídeo aí que eu falo sobre, lá em 1ª Epístola de Paulo, capítulo 11, verso 17 em diante. Tem ali, depois se você ver, ok? Mas a Páscoa, aqui não é Santa Ceia, aonde nós lemos em Mateus, vou repetir aqui, Mateus 26, verso 17, 18 e 19. Jesus aqui está comendo a Páscoa com os seus discípulos. Ele almejou. E eu te mostrei algumas exigências para comer essa Páscoa. Havia ali, era uma ordenança de Deus, ok? Você leva cordeiro lá para a sua igreja, chamada igreja, pães ázimos. Você mata o cordeiro, não quebra nem o osso dele. Irmãos, meus irmãos, abra os olhos. Jesus, ele foi o nosso cordeiro pascal. Ele já fez o sacrifício. Quer ver? Eu vou estar lendo em 1 Coríntios 5, 7, para nós finalizar, ok? Para nós finalizar, para o vídeo não ficar tão longo. 1 Coríntios, vamos lá, capítulo 5, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo, 1 Coríntios, capítulo 5, isto. Aqui, versículo 5, 1 Coríntios, capítulo 5, no seu verso, no versículo 8, 5, vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, diz assim. Vamos ler o 7 e o 8, tá? 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. Diz assim: expurgai o fermento velho,
para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Ok? Versículo 8. Pelo que celebramos a festa não com fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia e da corrupção, mas com ázimos da sinceridade e de verdade. Versículo 7 é interessante, irmãos. Olha aí, está falando: expurgai o fermento velho, a lei, fermento velho, irmãos. Expurgai quer dizer tirar. Expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Cristo é a nossa Páscoa. Já foi sacrificado, irmão. Ele foi o Cordeiro de Deus. João disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele tirou o pecado, ele foi o Cordeiro, ele foi o sacrifício. Ok? Não precisamos mais de ter essas participação de rituais. Todo mês está ali dentro da igreja comendo um pedacinho de pão e um suquinho, que simboliza. Irmãos, nós não vivemos de símbolo, nós não vivemos de sombra. Está vendo minha sombra lá atrás? Nós vivemos a realidade, irmãos, o que Cristo já fez. Não tem necessidade de eu participar de uma chamada Santa Ceia do Senhor. Não, Cristo não quer isso, meu irmão. Nem Cristo não quer isso. E não adianta ler o texto e dizer que Jesus participou da Santa Ceia querendo falar que ali foi Páscoa. Não mistura. O que a igreja de Corinto fazia, a ceia do Senhor, eles faziam inspirado da Páscoa. Só que também fazia tudo errado. Temos o vídeo aí, ok? Para finalizar, para esse vídeo não ficar tão longo, então, esse é o tema da mensagem. Jesus não comeu a Santa Ceia, como os evangélicos dizem nas chamadas igrejas evangélicas. Não, Jesus não comeu, ele comeu a Páscoa. E havia muitas coisas ali. Ele era judeu, irmãos. Jesus era judeu. Você vê que nem os gentios daquela época participavam. E se fosse participar, tinha que circuncidar, tinha que entrar no ritual deles. Ok? Meus irmãos, Cristo nos libertou dessas amarras. Isso é amarras. Tem obrigação de estar ali, aí vem tudo aquela lorota, vou pedir perdão para o meu irmão, ai pastor, é que eu não sou casado, não... Para, acabou, irmão, você é livre, sai dessas amarras. Isso aí que está nas chamadas igrejas evangélicas, são amarras. Jesus não comeu a Santa Ceia, pelo contrário, ele comeu a Páscoa. Santa Ceia, quem come é os evangélicos, dizem, né, que é uma Santa Ceia. Não existe isso na Bíblia. Ok? Meus irmãos, a pergunta que eu fiz lá no começo, eu fiz uma pergunta. A pergunta é: qual é a diferença entre jantar e cear? Qual é a diferença, crente? Vou te falar. A diferença é que jantar é uma refeição feita horas antes de dormir. E a ceia? A ceia é aquele lanchinho gostoso um pouco antes de dormir. Essa é a diferença. Jantar, vou repetir a resposta. A pergunta é: qual é a diferença entre jantar e cear? E a resposta é: a diferença é que jantar é uma refeição feita horas antes de dormir, ok? E a ceia? Aquele lanchinho gostoso um pouco antes de cear, ok? Um pouco, isto, é isto mesmo. Aquele lanchinho gostoso um pouco antes de se deitar, ok? Corrigindo aí. Aquele lanchinho gostoso antes de se deitar, isso é a ceia. Se você vê o texto que nós lemos em livro histórico de Mateus capítulo 26, um pouco mais abaixo, você vai ver que eles comiam, para você ver que matavam um cordeiro, comiam a carne, então eles comiam, eles faziam primeiro a janta, ali era uma janta,
Só que depois veio a ceia. Qual era a ceia? O pedaço de pão e um pouquinho de carne, e o vinho, ok? Só que Jesus ali estava simbolizando. Jesus ali era um símbolo. Ele estava falando a respeito da sua morte, que ele ia morrer, e o cálice ali ia sair sangue dele. Isso aí Jesus ele estava se explicando para os discípulos o que iria acontecer com ele logo em seguida. Não tem nada a ver que Jesus deixou aquilo como uma obrigação para que nós venhamos participar de um pouquinho de vinho, um pedacinho de pão. Não tem nada a ver. Jesus estava falando ali a respeito da sua morte, de um conceito. Ali era um conceito que Jesus estava ali ensinando para eles a repartir o pão. Tomai e comei, este é o meu corpo que será partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Era para eles fazerem isso naquele momento. Isso foi uma ordenança para os discípulos. Ok? Só que Jesus estava passando um conceito de amor, e passando a mensagem que iria acontecer com ele, que ele ia ser partido, e dele ia sair sangue. É isso que ele estava passando. Ele não estava deixando um ritual para todo mês ou todo ano fazer com um pedacinho de pão e um pouquinho de suco. Não tem nada a ver. Ok, queridos? Esta é a palavra que Deus vem a cada dia fazer você crescer nesta graça e nesse conhecimento. Jesus, quando esteve na terra, ele disse: crescei na graça e no conhecimento. Essas duas coisas, ok? Meus queridos, forte abraço para todos que estão aí me assistindo. Obrigado aí pela paciência. E quero dizer, não se esqueça, deixa o seu joinha, ok? Você que não é inscrito, se inscreva neste canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E compartilhe este vídeo, irmãos, para que chegue mais e mais gente aí. É bem verdade que tem bastante irmãos aí anunciando este evangelho da graça do Cristo ressuscitado maravilhoso, ok? Tem irmãos, tem irmãs, e está crescendo a cada dia mais, e eu vou me alegrando mais e mais, ok, queridos? Então fica aí, meu forte abraço a todos, e lembra-se, Jesus não comeu a Santa Ceia, ele comeu a Páscoa. Graça e paz, queridos. Forte abraço do seu irmão Cláudio. Graça e paz.